Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Reconstruindo o RH, o podcast da MIT Sloan Management Review Brasil, que mergulha nos dilemas e nas transformações de gestão de pessoas e das organizações. Eu sou Santiago Andreuza, eu sou diretor de produtos aqui na MIT SMA Brasil e eu estou super bem acompanhado com a Cris. Chega mais, Cris. Oi, Santi. Obrigada pela apresentação. Eu estou muito bem acompanhada aqui hoje com você. Eu sou Cris Canteiro, editora aqui na MIT SMA Brasil. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como o RH está se posicionando como uma força estratégica dentro das empresas, com foco em inclusão, inovação e governança. Maravilha. E a gente tem uma convidada super especial hoje. Ela tem um repertório em diversas empresas, que é bem interessante. Ela vai compartilhar um pouquinho da história dela com a gente. Então, a nossa convidada é a Andrea Milan, diretora de Pessoas, Gestão e ASG no Banco BMG, que se tornou o primeiro banco brasileiro a conquistar a certificação internacional Age Friendly, voltada à valorização de ambientes mais inclusivos para profissionais 50+. Andrea, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Eu acho que, primeiro, eu queria agradecer muito pela oportunidade, por estar aqui com vocês. É uma honra falar com vocês de temas tão transformadores que a gente vem passando. Eu, antes de assumir o banco, tive a oportunidade de ter uma carreira super diversa em RH. Trabalhei em várias empresas nacionais, multinacionais, comecei em petróleo, gás, trabalhei no setor financeiro, de seguros. Eu fui me especializando em temas centrais, enfim, de estratégia, de ser parceira do negócio. Trabalhei com cultura, com experiência do colaborador, com engajamento, diversidade e inclusão, ESG. Então, eu fui construindo aí uma carreira ao longo de quase, acho que eu comecei a trabalhar no final aí dos anos 90, e estou aqui desde então, trabalhando sempre em recursos humanos, nessas transformações que a gente vem liderando nesse mercado. Muito bom, Andréia, muito bom estar aqui com você. E tua formação é em RH mesmo? Eu sou formada em administração, fiz administração na Universidade Federal de Santa Catarina, sou gaúcha, gente, fui subindo, fiz faculdade em Santa Catarina e me mudei depois da faculdade em 2000 para o Rio de Janeiro. E no Rio eu fiz um mestrado em psicologia clínica, lá na PUC do Rio, onde eu estudei já em 2003, eu comecei um mestrado estudando a área de tecnologia e construções de subjetividade. Então, foi muito interessante já entendendo como esse mundo digital transformaria como a gente se vê. Naquela época, eu já trabalhava com e-learning e toda a chegada do treinamento digital. Gente, parece outro mundo, né? Há mais de 20 anos. Tão longe, tão perto, né? Tão longe, tão perto, né? E a gente está estudando como a tecnologia e agora muito mais outras tecnologias vão transformando a nossa vida. Legal. É interessante. Boa. Andréia, recentemente vocês receberam a certificação Age Friendly, né? Que é um ambiente mais inclusivo e preparado para profissionais 50+. Nos conta um pouquinho como é que foi esse processo. Primeiro, o que é a certificação? Como é que foi esse processo? Enfim, quais são os aceleradores e alavancas que vocês enxergam quando vocês buscaram essa certificação? Então, é legal a gente trazer esse contexto e também contar esses aceleradores, porque a gente entende que é um momento importante da gente falar sobre isso, com cada vez mais pessoas atuando no mercado de trabalho. Depois a gente fala um pouquinho sobre gerações, mas vamos começar aqui pela certificação, que acho que é legal para a gente ter um pano de fundo. Santiago, é interessante porque eu acho que a minha conexão com o tema de longevidade veio até antes da minha chegada ao BMG. Mais ou menos em 2021, meu marido, a gente estava na pandemia, né? Começou a se interessar pelo tema, ele foi buscar
um curso, foi na GV, enfim, sobre mercado de longevidade, tinha uma especialização, enfim, e eu trabalhando com diversidade e inclusão mais fortemente desde 2002, nessa época eu trabalhava na Shell, sempre gostei muito, comecei a me conectar e me encantar com o que ele vinha estudando e comecei a ficar ali muito conectada, porque a gente começa a ver que o mundo se transformando, mercado silver, eu faço 47 agora, dia 26, então daqui a algumas semanas, mas a gente vendo que quanto mais tempo a gente vai ficar nesse mercado e se sentindo completamente jovem, né, no mercado de trabalho, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar no BMG. E quando eu entro aqui, comecei a me dar conta de que tudo que a gente fazia estava muito relacionado à questão dos 50 mais. O nosso público de fato, a gente respira isso. Então, veio de uma forma muito orgânica. E eu já conhecia e respeitava muito o pessoal da Maturi, que representa essa certificação aqui, e fui me conectando e entrando nisso, e entendendo como funcionava a nossa história. Então, essa certificação, ela é uma certificação internacional, ela é conduzida por uma auditoria lá nos Estados Unidos, e ela vai levantando todas as nossas práticas, os nossos números, inclusive o nosso posicionamento externo, eles olham posicionamento de marketing, de tudo, né? É todo um ambiente para te dar uma certificação. Com essa certificação vem um assessment, que te dá um caminho de trabalho também de como ir evoluindo. É um selo que te dá 2 anos de certificação para se recertificar. Então, você tem que também ter um caminho de evolução aí e uma conexão que a gente pretende seguir recertificando a empresa, porque é o nosso core, né? É o nosso coração como vocação de empresa. E essa decisão tem tudo a ver com o nosso cliente, com o nosso público, com a nossa vivência. Então, a gente olha muito para o nosso futuro e a gente vê muito estigma relacionado tanto a esse cliente quanto ao mercado de trabalho. Então, como a gente segue desenvolvendo as pessoas, e a gente se deu conta que a gente já tinha muitas coisas aqui. Então, como a gente segue se desafiando e crescendo juntos. Então, para a gente foi muito, muito importante, porque não é só um reconhecimento, né? É uma afirmação de um posicionamento, né? Que é uma empresa que valoriza as fases da vida. E para a gente entregar o que, de fato, o nosso cliente precisa, a necessidade do cliente, a jornada do cliente, a gente precisa dar uma representatividade maior do cliente aqui dentro. André, isso é muito legal, porque, como você já comentou, a maioria dos clientes do Banco BMG, eles são 50 a mais, né? Então, trazendo essa galera 50 a mais para trabalhar também, acaba dialogando e facilitando muito aí o dia a dia, né, com o cliente na ponta. Eu queria que você contasse como é que essa integração intergeracional no banco tem se refletido nos resultados dos negócios. E aqui, Cristi, é importante isso que você fala, porque a certificação fala de empresas que se conectam com a população 50 a mais. E quando eu cheguei aqui, eu comecei, por exemplo, a visitar, obviamente, nossas lojas, nossas agências, o banco não é só um banco, mas também é uma grande franqueadora. Nós temos mais de 800 lojas no Brasil, então nós somos uma franquia. E quando a gente olha para essa conexão, é importante ressaltar que a gente não atende 50 mais, a gente atende 60 mais, a gente atende 70 mais. Então, a gente tem uma conexão muito importante com isso. E aí, olhar para essa relação, olhar para um acolhimento desse cliente que é 60 mais, 70 mais, é muito diferente. Eu brinquei com vocês, né, dos meus 47, mas... De fato, hoje, eu falo para vocês, eu preciso de óculos, por exemplo, para trabalhar. Se você me ver sem óculos lendo o celular, você pode ter certeza que eu estou vendo algum videozinho ou ouvindo algum áudio, porque eu não consigo mais, gente. Então, a gente começou a entender que cuidar de toda essa jornada, cuidar da usabilidade, cuidar da segurança, cuidar da conexão. A gente, depois dos 60 anos, começa a perder muito dessa capacidade de diferenciar certas cores, então o tom pastel já não é tão relevante, então trazer essa diferença
para os nossos produtos, para a nossa comunicação com o cliente. Isso tudo é muito importante para a gente. Então, quando a gente olhou para esse perfil, ficou claro que a gente precisa apoiar esse cliente em toda a sua jornada de maturidade, então de viver bem nesse momento. Então, a faixa etária não é só uma decisão de inclusão, é uma decisão estratégica de negócio. Então, a gente começou, por exemplo, a fazer formações para os nossos atendentes, para os nossos vendedores, de como se relacionar, de como conectar, de como explicar, porque a gente está falando com pessoas muito mais, é outra geração, né? Quando a gente fala, por exemplo, hoje, é interessante isso, você fala por WhatsApp, por exemplo, com pessoas, se eu mandar para a Cristi um emoji de um joinha, ela vai achar que eu estou de acordo. Se eu mando isso para o meu filho, ele vai achar que eu estou sendo irônica. A geração Z, quando usa esse emoji, é tipo, tá bom. Quando eu mando para a geração X, né, é legal, gostei. Como é que a gente treina isso? Né? Quando o cliente te manda isso, ele te mandou que ele é irônico ou que ele está de acordo? Então, tudo, gente, parece muito... Eu estou falando coisas para vocês aqui, mas parece bobagem, e não é. Porque aprender a se comunicar, a se relacionar, a ter empatia, é muito importante. É muito importante para criar confiança, para criar pertencimento e para criar uma relação. Então, a gente vem fazendo muito isso, de fortalecendo. Então, a gente, ao longo dessa jornada, foi trabalhando, a gente recebeu prêmio, a gente recebeu aquele RA1000 do Reclame Aqui, a gente foi atrás de realmente olhar para esse respeito do consumidor. Fizemos piloto, por exemplo, com célula de pessoas 50 a mais atendendo cliente. Quando eu cheguei aqui, isso já estava acontecendo. E aí eu perguntei para a pessoa liderando esse piloto, eu falei, e aí, como foi? Reduziu o tempo de atendimento? E ele falou assim, não, aumentou. E eu assim, deu errado então o piloto. Ele falou, não, aumentou um pouco o tempo de atendimento. E eu assim, puxa, eu fiquei pensando, então não foi bom. Ele falou assim, isso foi sensacional, porque a pior coisa é quando o teu cliente liga e te liga de novo e te liga de novo. Ele falou assim, e o índice de rechamada é quase inexistente. Então, a pessoa resolve o problema no primeiro telefonema. Então, essa pessoa 50 a mais recebe a ligação, acolhe e resolve o problema, ou traz a solução, ou vende o produto que a pessoa precisa, e essa pessoa não liga mais. Não liga mais significa ela foi bem atendida. E aí você se dá conta que tem coisas que são importantes, né? A gente já pensa naquela coisa, resolve rápido. Não é resolve rápido, é resolve com cuidado e atenção. Então, para a gente é muito importante nessa jornada do cliente, porque a gente precisa, de fato, conhecer a necessidade e trazer a solução para esse cliente. E eu acho que muitas vezes bancos e empresas em geral pensam no que elas querem vender e vão adaptando, né, para os clientes, para os diferentes públicos. E hoje, para a gente, é muito claro que a gente precisa conhecer esse cliente, conhecer essa necessidade e ir criando produtos e serviços que façam a diferença. E o cliente 50, 60, 70 mais tem necessidades, tem futuro, tem vida, quer viajar, quer se divertir, tem sonhos, tem família. E hoje, as pessoas 60 a mais, elas são, no Brasil, ainda responsáveis por boa parte das suas famílias mesmo. Então, elas ajudam filhos, netos, elas são muito importantes na renda familiar. Então, para a gente é um mercado de muito cuidado. Legal, parabéns. É legal ver o walk the talk ali, né? Que é estar olhando para fora, vendendo para fora, entre aspas, e também dentro de casa, organizando tudo isso. E falar em organizar e colaborar. A gente vê diversos estudos, tem até uma mais famosa agora do Great Place to Work lá, que a geração mais nova ali é que tem maiores dificuldades no trabalho. Enfim, tem algumas abordagens que a gente pode fazer em relação a isso, a geração mais desafiadora, né? Segundo essa pesquisa. Como é que acontece, ou como é que vocês buscam essa colaboração intergeracional, vamos dizer assim, porque de fato é um desafio, né? Então, e a gente fala muito aqui sobre justamente a colaboração intergeracional, que não é sobre a geração A ou B ser melhor que a C ou D, é como é que todo mundo trabalha junto e como é que a gente
vai para frente, né, nesse contexto desafiador de cada vez mais gerações diferentes do mesmo ambiente de trabalho. Como é que vocês veem isso? Como é que, enfim, que movimentos vocês estão fazendo? Se não estão, como é que tu está enxergando isso? Essa colaboração intergeracional, vamos dizer assim. Eu acho, Santiago, a gente tem aqui alguns fenômenos, obviamente, que são pessoas muito jovens, principalmente quando a gente pensa em atendimento, em lojas, em primeiro emprego, e realmente é complexo, porque tem uma ansiedade até de vender, né? A gente fala de chegar e já ser super performante, e aí a pessoa se frustra e quer ir embora. Você fala, meu Deus do céu, né? Você aprende, respira, você não vai ser o top performer. Mas eu acho que esse ponto onde a gente começa a treinar antes, a capacitar antes, e a ter essa relação com a pessoa, de tentar entender como é esse cliente, ajuda muito nessa perspectiva. O que a gente tem feito, acho que tem 2 caminhos aqui que eu quero te contar. Acho que um deles a gente lançou alguns projetos e esse ano a gente lança um novo. A gente começou com um em 2024, social. Então, nós temos um instituto e nós formamos 370, aquela, né, do número específico, ficou de banco, gente, 377 jovens, e aí mais como inclusão social, num programa que a gente está chamando de assessor de crédito e seguros. Então, o que a gente faz para trabalhar um pouco dessa ansiedade do jovem, da geração Z, que já quer chegar rodando, e a gente tem buscado jovens, e aí falando de inclusão social ou de primeiro emprego, e oferecido formação prévia. Então, a gente deu um curso para os interessados, então precisava ter terminado o ensino médio, você quer se formar e você tem um diploma que você está apto a trabalhar no mercado de vendas, de produtos bancários, enfim. E aí a gente deu curso de vendas, deu curso de atendimento, deu curso de atendimento para as gerações. Então, isso foi muito legal, porque a gente formou pessoas que, obviamente, a gente gostaria que viessem trabalhar para o BMG ou para a nossa rede de franqueados das lojas Help, mas que podem trabalhar em qualquer lugar, na concorrência ou em qualquer comércio. Então, eles saem aptos a. Isso é muito legal, porque isso ajuda nessa angústia, nessa necessidade, nessa velocidade. Então, isso foi uma estratégia, e isso é bacana porque tem um pouco dessa intergeracionalidade, que eu não quero chegar sem saber, e não, né, eu quero estar um pouco, e a gente dá essa capacidade para eles. A segunda coisa a gente lançou no final de 23, nessas lojas mesmo, e depois lançamos para o banco todo um benefício de educação. E esse benefício dá para as pessoas uma possibilidade de autodesenvolvimento muito focada nas necessidades e no ritmo de cada um. E isso tem sido muito bacana. E quando a gente olhou para a certificação, por exemplo, do Age Friendly, a gente percebeu que a nossa população 50+, teve uma ansiedade, teve uma... Ela buscou esse autodesenvolvimento, que é uma coisa que a gente espera menos pelo nosso viés, né? Fala assim, os 50+ já não buscou pra caramba. Então, essa coisa que a gente fala no mercado de reskilling, upskilling, o 50+ está sedento de buscar melhorar em idiomas, buscar melhorar em conhecimentos tech, mindset ágil, inteligência de dados, uma pós-graduação. Então, ele quer se conectar. E, ao mesmo tempo, a geração Z buscando coisas completamente diferentes para... então, isso tem feito com que as gerações se conectem, troquem ideias, discussões, visões de mundo. E é muito interessante. Outro dia eu estava batendo um papo com jovens, e até comentei outro dia com um colega da minha própria filha, né? Que ela vai para como chama isso? Um acampamento com a escola, ela tem 10 anos. E ela vai ter uma festa fantasia. Trouxe isso para vocês entenderem meu papo com jovens, tá, gente? Vai para uma festa fantasia que o tema é profissões. E aí ela estava lá, eu falei, filha, você já sabe? Você tem ideia de qual é a profissão? A profissão que ela gostaria de ser? Ela falou, ai, mãe,
Ai, eu não sei, porque as profissões que eu pensei arquiteta, eu pensei designer, mas tudo isso vai acabar, né, com essa coisa da inteligência artificial. Eu tô assim, ela me olhou e falou assim, eu acho que no futuro vai acabar sendo uma coisa assim chata igual você, que eu acho que isso a inteligência artificial não vai querer fazer. Eu fiquei super orgulhosa da mãe, né, eu tenho um trabalho chato igual o seu. Que é tipo falar com pessoas, né? No caso, então. Assim, Tipo a isso. IA não vai querer ficar falando com as pessoas, ela vai querer falar com outros robôs. Assim. Com a galera aqui, não. E aí, no fim, ela resolveu ir de advogada, que ela acha que a inteligência artificial talvez não vá substituir essa inteligência emocional de discutir com o juiz, com jurados, que isso ainda vai existir. Daí eu falei, tá bom. Foi o raciocínio dela. E aí eu bate-papo com alguns jovens falando e me dando conta de como eu tô velha, né, gente? No sentido de experiência. E lembrando que meu pai trabalhou há muitos anos em banco. E tinha profissões que não faz tanto tempo, né, gente? Assim, há 30 anos, há 40 anos, de perfurador de cartão, tinha a profissão de datilografia. Eu fiz curso de datilografia. Eu fiz em Eu 90. também. Não é? Você imagina falar para uma criança fazer curso de aprender a digitar no computador? Parece bizarro, né? Mesmo de digitação. Eu fiz curso em 94 para aprender a navegar na internet e enviar e-mails. Existia pessoa que separava talão de cheque. Existia tudo quanto era tipo de profissão, mesmo em banco, que parece para a gente hoje absurda, certo? Parece uma coisa... E foram surgindo outras que, se a gente falasse lá atrás, que parecem absurdas, certo? O pessoal de neurociência, tipo, o pessoal de People Analytics no RH, que, né, tinha o DP, tinha quem carimbasse a carteira do admitido, do desligado. Hoje, a carteira eu já nem sei nem para que ela serve, porque é tudo digital, é tudo... Então, estava falando disso porque eu acho que essas gerações também tem uma questão do acolhimento, né, Cristi? Quando a gente fala para gerações aqui no trabalho que a gente tem o diploma, eu não tenho mais, mas em algum lugar da minha mãe deve ter o meu diploma de datilografia, aquele orgulho, né, do SDFG, que eu até hoje sei a ordem, porque, né, a gente fazia aquilo. É um acolhimento, e eu acho que a gente dá um alento para minha filha, falar, puxa, filha, talvez não seja aquela mesma régua, já não é mais aquele arquiteto que desenhava, mas você precisa, talvez, de uma pessoa para escutar outra pessoa, para olhar o gramado. Não é um robô que voa e que olha, que sente a família, que entende o hábito. Eu não acredito tanto assim que as coisas vão mudar Minha filha tem 10, em 15 anos que você não vai precisar conversar com alguém para falar da tua família, da tua necessidade, da tua casa. Enfim, né? Eu assistia, não sei você, mas assim, eu assistia os Jetsons e a gente ainda vai voando, jantar na casa um do outro, naquele skatinho. Como é que pode? Absurdo. Ainda bem, né? Imagina a quantidade de acidentes que ia dar. Nossa! A gente não se teletransporta ainda, gente, triste. Por enquanto, não. André, até aproveitando que você falou um pouquinho aí de inteligência artificial, eu queria que você contasse um pouquinho como que no BMG a área de gestão de pessoas está conseguindo extrair o melhor dessa tecnologia, né? Como é que isso está melhorando a eficiência na área de gestão de pessoas, nos processos, enfim, no dia a dia aí de vocês? Olha, Cris, eu acho que eu vou te trazer uma experiência mais prática. Além das coisas, a gente usa aqui a ferramenta dentro de tudo, das ferramentas do Office, então, né, para a eficiência do dia a dia, para as entrevistas, para fazer os resumos, para conectar, para os job descripts, para tudo o tradicional, mas a gente implementou uma ferramenta que faz a gestão de jornada e faz todo o controle, digamos assim, por trás das nossas navegações, e ela tem nos ajudado a sugerir
com base em inteligência e algoritmos, as melhores datas para as pessoas folgarem, para as melhores datas. Então, ela faz uma sugestão de quando é melhor você tirar uma tarde, compensar suas horas, ou uma manhã, com base no teu comportamento mensal. Ela fala, Cristi, quinta-feira que vem é o melhor dia para você descansar. Sexta-feira que vem é um dia legal para você emendar, e aí ela vai trabalhando com base em analytics e inteligência artificial para ir fazendo essas sugestões. E a mesma coisa para ir ajudando os gestores a planejar férias, planejar os grupos de trabalho, totalmente com base em inteligência artificial. Então, é muito legal essa ferramenta de um fornecedor nosso. A gente ficou até feliz que ele levou parte do nosso caso de uso lá no Web Summit, e acho que foi bem legal, assim, porque, de fato, está funcionando bem, e a gente quer que funcione ainda mais, porque ajuda, né? Porque às vezes só naquela coisa de vou me programar não funciona, tem uma inteligência por trás disso. E a gente, claro, tem usado muito nessa coisa de usa em reuniões, usa para resumir, usa para construção de apresentações, eu, por exemplo, uso para muito entrevistas, comparação de, né? Eu sempre pergunto, eu tenho meu melhor amigo é inteligência artificial, né? Compara com job description, compara candidato, tudo no dia a dia hoje a gente potencializa, né? Então eu acho que serve para ajudar a gerar muita eficiência. Então a gente tem feito aqui muitos projetos, a gente tem uma trilha hoje de formação dos nossos líderes, uma trilha de formação de colaboradores. Então, para a gente, inteligência artificial já é parte de como a gente vai direcionando a nossa cultura como companhia, né? Porque acho que desde que isso começou a fazer mais parte, né, da nossa organização, tem a minha filha, que está desesperada e falando, eu queria ser arquiteta e já não dá mais. E tem a gente aqui que fala, puxa, o que a gente vai fazer para tomar proveito? Então, a gente tem várias áreas aqui que já tem muitos projetos e a gente, então, está com uma jornada trabalhando eles e aí capacitando as pessoas. E, obviamente, a gente é um banco. Então, tem toda a questão de capacitar para a segurança da informação, capacitar para ter as melhor gestão disso tudo, né? Porque banco, cyber, segurança é muito importante, dados são muito importantes, então a gente tem todo um processo de cuidado. Mas a gente começou pequenos pilotos com a área de recrutamento e seleção, com a área de treinamento e desenvolvimento, todos eles aprendendo, mas é muito rápido, né? Porque a gente aprende rápido e a gente vai, passo 1, passo 2, passo 3, e vai implementando, e é muito rápido, como a gente vai transformando o RH. E, nossa, eu sou das mais animadas com esse tema, porque, de fato, é isso, né? Quando a gente estava lá atrás e falaram que os computadores iam entrar com tudo, e as pessoas não tinham computadores, de repente começou a chegar, não é? E foi rápido, né? Quando a gente pega uma janela aí de 15, 20 anos, né? Que é a história do computador, todo mundo ter o seu computador depois, né? Os dispositivos móveis. André, nesse contexto que tu falou de que vocês estão se capacitando para AI, também olhando esse lado humano muito forte, com as certificações, com a colaboração intergeracional. Então, a gente está cobrindo aqui muitos lados, né? Essa base mais tech, essa base mais humana. Tu falou um pouquinho do RH e eu quero puxar esse gancho. Assim. Como que tu enxerga o papel do RH nos próximos anos, dado esse contexto de desafios geracionais, de tecnologias emergentes cada vez mais pujantes e de transformação de mercado? E aí, Santiago, eu vejo o RH cada vez mais como esse parceiro da área de negócios. Então, a gente cada vez mais está lado a lado com a liderança dos negócios, direcionando cultura, direcionando essa transformação que a gente vem passando.
Então, eu acho que se a gente não for esse pilar de confiança, de ajudar esse passo do desenvolvimento da liderança, porque a liderança tem que se sentir segura para esse passo. A companhia tem que dar passos onde ela se sinta confortável, confortável no desconforto, né? Porque a gente sabe que não vai mais existir um ambiente, isso já faz, desde que eu comecei a trabalhar, né, que a gente sabe que a única certeza que a gente tem é a mudança. Mas eu acho que a gente é muito esse direcionador, esse provocador, mas a gente traz muito esse conforto para as pessoas de treinar, capacitar, engajar. Essa questão da escutativa para a gente é muito importante. Então, no banco, a gente, por exemplo, trouxe muito a questão da metodologia do ENPS, né, do Net Promoter Score interno, para cada vez mais escutar de forma aberta o que as pessoas têm para recomendar, né? Por que você recomenda trabalhar aqui, ou o que você melhoraria, né, para ser um lugar de mas de forma aberta. Então, eu acredito muito nessa coisa qualitativa de fazer as pessoas colaborarem, de fato, com a organização, com o que elas sentem. Porque muitas vezes a gente pergunta o que você acha desse treinamento, o que você acha desse benefício, assim, que benefício faz falta para você? O que você gostaria de ter de diferente? Porque eu acho que cada vez mais o mundo é diferente, o mundo é muito mais personalizado. O que atende a Andréa não atende Santiago, não atende a Cristi. A gente é muito, cada contexto, cada família, cada vida. Tem família com pet, tem família com filho, tem família sozinha, tem família com a mãe, tem família com a tia. Então, assim, eu acho que cada vez mais o RH tem que direcionar, tem que olhar para esse movimento, tem que olhar para fora. Então, às vezes, a gente olha muito só para dentro, né? E a gente tem se provocado a olhar muito para fora, o que está acontecendo. O mundo é muito grande, então a gente não precisa mais só olhar para o Brasil, ou a gente não precisa gastar uma fortuna para viajar para outros lugares do mundo. Claro que é maravilhoso quando a gente pode olhar, né? Mas a gente tem parceiros como vocês, inclusive, que trazem muito conteúdo, muitas provocações, sem que a gente precise pegar um avião, gastar uma fortuna, mas tem muita oportunidade hoje de se desenvolver. Eu acho que o principal ponto para o RH o RH não pode deixar de se desenvolver. Então, um RH que para de se desenvolver, que para de estudar, de buscar, de ter conhecimento, é um RH que já não tem futuro nas organizações. Então, ele tem que se provocar, porque a gente vai ter que desaprender quase tudo que a gente fazia. Eu acho que a forma como a gente liderava as organizações, aquela forma tradicional, ela vai sendo desconstruída ao longo dessa jornada, da chegada da inteligência artificial, dos modelos mais horizontalizados, da liderança mais participativa, e tem aí uma resistência nossa, né, nossa, de minha, nossa, de ainda não entender dos CEOs, das organizações, como a gente muda. Eu vou falar para vocês que desde 2015, trabalhava em outra organização, mas eu liderava aqui, por exemplo, projetos de trabalho que a gente chama de trabalho flexível, que era a chegada do híbrido, do home office. Então, quando veio a pandemia, as empresas que eu trabalhava já estavam prontas. E é interessante como agora a gente ficou com medo, né? E volta todo mundo para o escritório, fala, não vai ser produtivo. Por que não vai ser produtivo? O que falta a gente fazer para, de fato, fazer uma boa implementação de modelos? Porque eu acho que a gente, muitas vezes, fala que não deu certo, mas porque a gente não fez o bastante. Não capacitou a liderança, não falou sobre dilemas, não falou sobre confiança, sobre desenvolvimento de pessoas, não colocou na mesa as coisas que deveriam ser feitas. Não faz gestão de consequência quando as pessoas que deviam estar trabalhando somem e não avisam. Então, o que a gente faz? Bota todo mundo de volta no quadrado onde a gente ficava seguro e, enfim, eu acredito muito nessa transformação. Alinhamento e transparência, né? Só isso que falta. Confiança. Andréa, confiança,
André, trazendo um pouquinho aqui um ponto que vai ser tema até da Febrabantec, que começa em junho, que eles vão tratar em uma das trilhas sobre governança 2.0, né, que envolve ética, diversidade e sustentabilidade. Queria que você contasse mais um pouquinho, você já deu uma pincelada, como é que esse conceito de governança 2.0 se manifesta nas decisões e nas práticas de RH no BMG? Eu acho que governança 2.0 quando a gente fala, por exemplo, o BMG é uma empresa de capital aberto. Então, eu acho que a gente vem encontrando cada vez mais esse caminho onde a gente tem uma governança robusta. Então, aqui no banco nós temos comitê de pessoas e cultura com pessoas externas. Então, nós temos um comitê, um conselho, né, de administração, mas a gente tem uma governança muito transparente hoje. A gente tem políticas, a gente tem critérios, então a gente consegue hoje estabelecer fluxos, workflows, sistemas, ferramentas que ao mesmo tempo não podem engessar o banco, no sentido de ser tão robustos que as pessoas têm, eu acho que né, aquela coisa antigamente era uma caixa onde só a liderança, então hoje a gente tem feito muitas reuniões contando para as pessoas como as coisas funcionam, como as coisas são, dando muita transparência, revisitando normas, procedimentos, políticas, mas a nossa governança 2.0, ela é muito focada em simplificar o dia a dia, em reduzir os layers, em reduzir as camadas que a gente tem, em reduzir o processo, simplificar e formalizar de uma maneira que todo mundo tenha acesso ao que a gente vem produzindo. Então, acho que a gente tem uma comunicação muito mais transparente, Cristi, muito mais simples. Então, a gente vinha trabalhando muito com o que o mercado vinha trabalhando, com as redes internas, com a construção colaborativa de comunicação, mas chegou um momento onde eu acho que não só a gente, mas as outras empresas se perderam, porque chega uma hora que eu quero saber onde está, então a gente deu 2 passos para trás, para dar um para frente, a gente reorganizou de maneiras muito simples, as áreas, as estruturas, então hoje a gente tem muita transparência em relação a políticas, conteúdos, organização, e trabalhando muito forte nos gestores para essa governança corporativa ser efetiva. Então, a gente tem rituais de governança, então a gente tem rituais de comunicação e a gente tem alçadas muito claras de aprovações e a gente tem hoje muito mais alçada na gestão de pessoas, que é uma gestão que a gente vem trabalhando, desenvolvendo para que possa tomar decisões mais descentralizadas. E, ao mesmo tempo, um cuidado com o colaborador, com a informação e com que as pessoas todas tenham as mesmas oportunidades, onde a gente, de fato, cuide da diversidade e inclusão da maneira mais genuína possível. Eu acho que isso é o que a gente vem fazendo com mais fortaleza aqui no banco, sabe? De fato, a gente garante que todo mundo tem o mesmo acesso. Eu acho que isso vem acontecendo muito aqui no banco, com essa organização, com essa simplificação. Super legal, André. Obrigado. Bom, acho que chegou um momento que as empresas botaram tanta governança que a gente não saía mais de reunião, certo? É muito cheio. É um momento onde a gente volta um pouquinho e fala, bom, não dá para gastar 80% do nosso tempo em reuniões, deliberando, preparando a reunião que prepara a reunião da reunião, né? Então, chegou um momento onde a gente criou critérios mais simplificados, onde a gente trouxe parceiros de mercado para nos ajudar a organizar, para que as coisas fluam um pouco mais fácil. Com certeza, ainda mais nesse... Outro dia até eu estava lendo um artigo do nosso portal que não lembro agora o título exato, mas é porque temos a sensação que estamos sempre sem tempo. Alguma coisa assim que é esse negócio, né? Que você faz, parece que está diminuindo o tempo e não aumentando. Então, essa reorquestração faz parte disso também, né? Que a gente achar tempo. Mas para fechar, e eu sei que você já falou um monte, já nos deu muitos conselhos aqui para as pessoas de RH e também não de RH, mas a gente quer pedir o seu último conselho / dica assim, para uma pessoa que é líder de RH tornar o ambiente que ela trabalha hoje mais atrativo, mais inclusivo e também mais contemporâneo sob a perspectiva de gestão.
Eu acho que assim, acho que a primeira é óbvia, mas ela é importantíssima, que é tentar horizontalizar um pouco mais as estruturas. Então, acho que a gente ainda tem estruturas muito verticalizadas. Então, a gente, né, até conseguir chegar. O segundo é tentar conversar com todas as pessoas. Então, às vezes, quando eu cheguei aqui, ou a gente tem colegas que entram na organização, às vezes eu falo, puxa, mas você veio falar comigo, né, um assistente, e aí, como é que estão as coisas? Eu acho que tentar criar essa redução de camadas, mesmo quando você tem 100, 200, 300 colaboradores na área de recursos humanos, é fundamental. O segundo é não ter medo de errar. Eu acho que essa coisa dos MVPs, dos modelos ágeis, a gente tem que testar. Não dá para esperar o momento ideal, não vai ter. Traz inovação, testa, nem que teste muito simples, testa, traz. Porque se a gente da área de pessoas não começar a se colocar como o propulsor da transformação, a gente não demonstra essa coragem que a gente precisa ter nas empresas de se reinventar. Então, acho que assim, a área de recursos humanos, ela tem que ser essa área que busca. Vai dar errado? Vai. A gente vai bater cabeça? Vai. Mas assim, tem que ter essa coragem de transformar. E se atualizem. Então, assim, tem que estar. Não conseguiu participar, não tenho dinheiro, não pode. Tá na internet, gente. Sabe? Tem o SXSW. Tá tudo na internet, gente. Assim, para uns minutos. Não tenho tempo. Tem tempo. Acho que assim, todo mundo consegue um tempinho, né? A gente consegue entrar no Instagram, a gente consegue saber o que está acontecendo, a gente consegue, né? A gente consegue saber do show da Lady Gaga, a gente consegue um tempo, arruma um tempo. Eu acho que é muito isso, se conecte com os talentos do mercado, não tenha coragem de mudar. Acho que é isso, Santiago, Cristian. Muito obrigado, Andréa. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por trazer insights tão valiosos e com muita gentileza para nós. Então, a gente agradece demais a tua participação nesse episódio conosco. Eu que agradeço o convite, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo, Andréa. Super obrigada. Obrigada, Santi. Obrigada, Ana Beatriz, que está aí dos bastidores ajudando a gente. E lembrando que esse episódio do Reconstruindo o RH vai ficar disponível no portal mitslowreview.com.br e também nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.